Vitinhos, pra quem não me conhece, junto com os meus amigos, vão tocar o Inova Kidscast. Oi, gente, eu sou a Laura Bertani e esse é um podcast muito diferenciado. É o primeiro e único no mundo onde crianças entrevistam adultos. Meu nome é Davi e a gente tá com um cara muito top. Oi, gente, meu nome é Alana e hoje a gente tá aqui com o... Marquinhos! Ô, louco, meu! Olha, Seja bem-vindo. muito obrigado. Agradeço aí o convite de vocês. E, cara, só a apresentação já é um show, né? Só o começo que vocês apresentaram aqui já valeu 200% podcast. Então, obrigado por vocês terem me chamado e vai ser um prazer poder bater um papo com vocês aqui. Deixa eu só te explicar uma coisa. Aqui a gente vai ter um podcast entre amigos, a gente vai ter uma conversa de amigos. Aquele Marcos, não é Marquinhos, aquele Marcos formal, empresário, deixa pra fora. Aqui a gente vai ter o nosso Marquinhos e o nosso amigo, tá bom? Perfeito, é isso aí. Conta um pouquinho dessa história pra gente, desde a sua infância. Olha, a minha infância. Ó, eu tenho, apesar de não parecer, eu tenho uma cara jovial, não tenho? Não parece que eu tenho uns 18 anos, assim? Mas não, eu tenho 43. Tenho 43 anos. Sério? Sério, não pareceu, né? Fala sério, tá vendo? Ó, é por causa da roupa que eu coloquei, né? Coloquei uma roupa mais descontraída pra ficar aqui no clima de vocês. Como você falou, eu sou o Marquinhos, o Marquinhos. Né? Eu tô aqui como se eu tivesse... Qual que é a idade média de vocês aqui? Você tem quanto? Você é a Alana. É. A Alana tem? 10. 10. O Vicenzo? 9. O Davi? 8. 8. E a Laura? 11. 11. De Então 8 a 11. de 8 a 11. Então é como se eu tivesse aqui 9 anos. 10 anos. Então vamos conversar nessa mesma linha. Então, explicando pra vocês, meu nome é Marcos, né? Eu tenho 43 anos, eu sou o pai do Gustavo, que tem a idade de vocês, o Gustavo tem 9 anos, e sou pai também do Daniel. O Daniel tem 15 anos, ele já é um adolescente. E sou casado com a Flávia. A Flávia também tem... A idade de mulher a gente não fala, né? Então ela é uma jovem senhora e a minha infância, ela começa aqui pertinho da gente. O meu pai, ele nasceu... Vocês sabem ali onde fica os Marajá? Sim. Sei. Aquele depósito de bebidas que tem aqui próximo aqui? A gente não tá fazendo... Ó, depois os Marajá tem que fazer um patrocínio aqui, né? Porque nós estamos falando do nome do cara aqui, ele não tá patrocinando nós, então qualquer coisa vocês cortam lá. Falam, ó, não vamos poder falar esse nome. Mas só pra gente se situar. O meu pai, ele é dessa região e ele tinha uma casa por aqui. E aí quando eu nasci, em 1980, eu nasci nessa região aqui, a 12h30 do dia 13 de outubro de 1980. Nossa, vai estar o horário. Você viu só? Então eu nasci nesse dia e aí desde então a minha infância foi meio por aqui, perto aqui do McDonald's, nessa região. Eu andava bastante de bicicleta aqui, estudei na escola Rafael, que é lá perto da Rua Amando, ali no centro. Enfim, fui crescendo uma infância, acredito que como a de vocês, de jogar bola, Sim. de ter bastante amigos, enfim, foi uma infância bem alegre e bem feliz. Eu tenho 2 irmãos, então tenho a Pamela, que ela é a mais novinha, ela tem hoje 8 anos de diferença de mim. Então, por exemplo, quando eu tinha 8 anos, a idade de vocês, a Pamela tinha acabado de nascer, ela era pequenininha. E tem o Bruno, que tem 3 anos de diferença de mim. Então eu tenho 43 e tem 40. Você é o mais velho. Eu sou mais velho. Então na época eu tinha 8 e ele tinha 5. Então a gente brincava sempre Então agora ele junto. tem 40. O Bruno tem 40. Você tá bom de matemática, Vicenzo. Olha só. Se ela tem 8 anos de diferença de você, ela tem 35. Poxa, o cara é o rei da matemática, eu meu. nem fiz esforço pra saber quantos anos tinha. Você já sabia? Não, eu Você nem relou, você nem quis. pensou Eu nisso. só falei só, Eu também eu já sei que ela é 8 anos mais nova, então deixa. Então tá tudo certo. É só isso. É só isso que eu preciso saber. Não precisa saber. É só isso. não Mas o precisa Vicenzo saber é a idade do matemático. número. O Vicenzo é matemático. Ele já foi lá, já fez conta, né? Não é à toa que eu já fiquei sabendo que ele é o rei da parte das finanças aqui, do financeiro aqui, que faz as porque vocês aprendem aqui sobre a parte de grana, de dinheiro também, né? Como poder lidar com isso aqui na escola. E eu sei que ele é fera nisso aí. E aí? Bom, vamos lá. Aí eu saio da minha infância ali, pequenininho, morando aqui nessa região. Aí meu pai compra uma casa lá na Coab 1.
E aí eu fui morar lá na Coabiúma. Então a parte da minha infância ali de 10 anos mais ou menos, até a fase de adolescente para adulto, antes de casar, eu morei ali na Coabiúma. Aí eu estudei no SESI, aí eu estudei ali na Sofia. Depois, quando eu fui ficando um pouco mais adolescente, eu estudei na Industrial, fiz um curso de mecânica lá. E aí vai essa parte da minha infância, entendeu? A minha infância, ela acontece nesse período aí. Eu não sei se vocês querem fazer alguma outra pergunta relacionada à minha infância, mas na infância foi isso. E tem alguma história, tipo, meio marcante na sua infância? Uma história marcante da minha infância? O que aconteceu ali na sua infância? Olha, uma história bem marcante da minha infância. Vocês lembram que eu falei que tem a minha irmã, a Pamela, que ela era pequenininha quando eu tinha 8 anos? A Pamela, ela teve um probleminha de saúde. Ela teve que fazer uma cirurgia, ela era bem pequenininha. Quando ela nasceu, ela tomava o leitinho dela, e aí o leite ele não ia pro estômago, né? Tem uma parte que chama esôfago, né? Então quando ela tomava, ela não conseguia, e ela voltava aquele leitinho. Então ela não se alimentava. E aí ela teve que ir pro médico, pro hospital, e aí os médicos descobriram que ela tinha um problema no esôfago, que tinha que fazer uma cirurgia ali. E aí eu lembro que foi a fase mais marcante da nossa família, foi nessa fase, da minha infância ali, foi nessa fase. Que daí a Pamela teve que fazer cirurgia, ela ficou internada, ela ficou quase 1 ano internada lá no hospital. E aí a gente sofria muito, né, E aí eu lembro quando ela veio pra casa. Aí quando eu tinha essa idade, que ela fez o primeiro aninho dela de aniversário, ela fez no hospital. E aí quando ela saiu do hospital, que ela tava ali com 1 aninho e 2 meses, mais ou menos, ela veio pra casa, e aí eu tava na escola. E aí eu saí da escola, e aí a hora que eu cheguei em casa, ela tava no bercinho. Nossa, daí foi uma alegria pra mim, entendeu? Uma felicidade, porque agora minha irmã não tava mais internada, e ela ia passar todos os dias ali com a gente, em casa. Então realmente foi uma das coisas bem marcantes. E uma segunda coisa bem marcante, e aí já é uma fase quase adolescente, eu tava com 12 anos, mais ou menos. Não, era menos ainda aí. Acho que eu devia estar também com uns 10 anos. Foi quando a minha avó faleceu. Eu tinha a minha avó, eu era bem ligada com ela. Ela que praticamente me criou quando eu era criança, assim, né? E aí eu tava na escola, estudando lá. Eu estudava de manhã. E aí, de repente, o meu irmão veio lá na escola. Meu irmão estudava à tarde. Aí ele veio lá, falou com a diretora, falou: eu preciso avisar o Marcos que ele precisa ir embora. E aí acho que ele contou lá, né, pra diretora, que a minha avó havia falecido e que precisava me avisar porque eu precisava ir embora, né? E aí eu fui lá, e aí a diretora falou: viu, quem é o Marcos aqui da sala? Ele falou: sou eu. Falou: você precisa ir embora pra sua casa. Eu falei: oxe, por que eu preciso ir embora pra casa? Tipo assim, do nada. Do nada. Imagina, sei lá, na sala sua, lá alguém te chama: Vincenzo, você pode ir embora hoje mais cedo. Aí você falou: mas como assim posso ir embora mais cedo? Aí eu achei que era até uma coisa feliz, alegre, né? Mas não, infelizmente foi uma história marcante que foi ali porque a minha avózinha tinha ido morar no céu. E aí eu fiquei bem triste. E aí o meu irmão que me contou, né? Falou: ai, Marcos, a gente precisa ir embora porque a avó, né, faleceu e tal. E aí foram 2 histórias aí bem marcantes e bem tristes, né? Porque são coisas bem assim, a minha irmã doente, a minha avó. Então, sim, acho que as fases de dor da gente, elas são fases que marcam bastante a nossa vida, né? Principalmente quando a gente é criança. Foi ano passado. Eu tava estudando à tarde, daí, não lembro se era, não. Eu acho que foi lá pra uma quarta-feira, eu tinha acabado de sair do lanche, eram umas 4h30. Tá. Daí o meu pai chegou na escola e falou que o meu avô tinha falecido. Poxa, parecido com a minha história, hein, cara? Foi bem ali, tamo na escola. Eu também tinha pensado: poxa, eu vou embora pra quê? Eu vou fazer o quê? Não é? Exatamente. E aí é uma coisa meio estranha, né? Dá um sentimento assim meio como? diferente. Por que eu tenho que ir embora? Por que eu tenho que ir embora? Eu acho que isso daí é pior do que ficar, tipo assim, você tá na escola com seus amigos e você tem que sair numa notícia pesado, né? Meio triste. Mas vamos tentar falar de assunto feliz agora? Sim, porque senão o nosso podcast vai ficar meio down, né? Meio pra baixo. Então deixa eu fazer uma pergunta. Triste. Não é? Você falou aqui da escola. Como que você era na escola?
Olha, na escola... Olha, eu era um aluno, considerado um aluno bom, né? Porque assim, eu era meio um pouco nerdinho até, sabe? Depois acho que porque eu uso óculos, assim, sabe? Tem uma cara meio de inteligentinho, né? Não que eu seja, entendeu? Não que eu seja um inteligentão. Mas às vezes as pessoas me confundiam. Falavam, esse menino é um menino bom. Mas realmente eu fui um menino que gostava bastante de estudar. E gosto até hoje. Até hoje eu gosto de estudar, sempre tô fazendo algum curso. Eu tenho uma barbearia aqui na cidade, né? Então, essa área requer que a gente esteja sempre fazendo um curso novo, aprender um tipo de corte novo, aprender alguma coisa nova. Então, essa coisa de estudar, de buscar informação, foi uma coisa que eu sempre tive, na verdade. Que eu vejo que é uma característica de vocês também, né? Vocês estão aqui na Nova Kids, vocês estão estudando sempre, aprendendo coisas novas, além de estudar o que vocês aprendem lá na escola, né? Matemática, português, inglês. Vocês aqui estão aprendendo outras coisas também. Então eu também tinha essa característica de também gostar bastante de estudar. Já fui, quando eu também tinha ali tava na segunda série acho que é 8 anos, né? Eu recebi um diploma de melhor aluno. Na época, a gente recebia esse diploma lá no BTC, que é onde é a escola do Vincenzo hoje. Né? Onde você estuda lá no Mackenzie, lá, né? Eu estudo lá no IP, mas o no BTC, IP. O BTC fica perto do Burger King. Então, só que ali onde você estuda hoje, que é porque você estuda em qual estrutura lá é o que fica na igreja? A igreja. Sabe aquela outra? Sim. Que fica ali acho que ali é o quê? Os maiores? É do lado lá, isso. É da primeira série à terceira série. É o colegial. Colegial. Então, ali onde era o colegial, onde é o colegial hoje, ali era um prédio chamado também BTC, que fazia parte do BTC Clube lá. E lá acontecia alguns eventos da cidade. Sim. Então tinha alguma festa, formatura, essas coisas aconteciam. E lá no BTC, quando eu estava na segunda série, eles fizeram uma programação. Eu estudava lá na Sofia, que é lá na Coab 1. Aí eles fizeram uma eleição lá da escola. Era assim, quem era o melhor aluno, quem era o melhor amigo. Então essas pessoas recebiam um diplominha. E aí eu lembro que eu tava, né, nessa segunda série aí, e aí eu fui eleito o melhor aluno das segundas séries lá daquela época. Lá. Aí da segunda série do colegial? Não, da segunda série do fundamental. Como é que foi isso pra você? Como que é? Como é que foi Como isso? que foi isso pra mim? Cara, foi muito legal. Mas ao mesmo tempo emocionante, né? Porque tipo assim, você do nada é chamado lá... Não é? Porque foi assim, ó, lá na sala, na escola, a professora falou assim, a gente foi eleito alguns alunos aqui, e que um foi eleito o melhor aluno da sala, porque tinha as notas boas e tal, e o outro foi eleito o melhor amigo, que era o cara mais legal, que todo mundo gostava dele, e aí ganhou eu e esse cara aí, eu não lembro o nome desse cara. E aí eles falaram, agora vocês vão ganhar um diploma, como se fosse um prêmiozinho, né? Vocês vão ganhar e vocês têm que ir lá no BTC, que daí vai ter uma entrega lá. E aí a gente chegou lá, cara, tinha uma galera, tinha que ir de roupa bonita, aí tava o prefeito da cidade, tinha uma galera lá, sabe? E aí eles chamavam lá na frente, falavam, ó, fulano de tal, Vincenzo, ganhou o diploma de melhor aluno da sala. A Laura ganhou o diploma de melhor amiga da turma. Então a pessoa tinha que ir lá na frente, recebia esse diploma e tiravam foto. Então assim, aí você me perguntou, como foi isso? Cara, um gelo na barriga. Eu sei como é que é, porque sábado a gente trocou de faixa e eu fui... Pois é. Eu fui premiado por notas boas. E qual dedicação. Ficou primeiro, segundo ou terceiro? Não lembro, mas... Eu fiquei em fiquei bem. Eu fiquei em segundo lugar em estudioso, né? Vamos dizer assim. Eu acho que eu não merecia, mas tudo bem. Em segundo lugar, e eu também ganhei de companheirismo. Eu ganhei de dedicação. Eu ganhei de dedicação pra... que o Vincenzo faz os campeonatos. Ele representa a nossa academia do judô. Olha. Ele representa o campeonato. Quando a gente vai fazer campeonato, por exemplo, da academia, daí o Vincenzo vai lá. Olha só, parabéns, isso é legal. Mas não dá um gelo na barriga? Porque assim, é legal. A gente se sente feliz, né? Você fala, cara, eu vou representar uma turma, né? Eu vou estar lá. Mas ao mesmo tempo, a hora que você tá lá, né? Com o holofote em você, aí dá aquele gelo na barriga. Igual a gente tá aqui, né? Tô vendo aquele monte de câmera ali na minha frente, todas me filmando. Vocês aqui, todos de olho em mim.
Falou, cara, dá um gelinho na barriga. Dá. Aí você tem que... Vocês já ouviram aquela frase, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então é mais ou menos isso, né? Você tá com medo, você tem que ir assim mesmo. Hoje é tipo isso. Hoje eu tava na casa da minha avó, né? Eu tava saindo assim do apartamento dela. Só que o apartamento dela, tipo assim, venta e tem um monte de vidro, essa alçoneta. Tem um monte de vidro. E os vidros vai batendo, assim, que tem uns vidrozinhos e vem ar. E vai batendo assim no cortina, né? E daí vai fazendo barulho. Que é aquelas cortinas que não... Ah, eu não sei explicar, mas vocês sabem aquelas cortinas que pulam? Sei que é... Isso. E daí no final tem um negócio assim que é meio que de plástico, assim. Daí começa a bater assim na janela, fazer barulho. E eu me tranquei no banheiro e fiquei só, e agora? Eu vou ficar presa aqui no banheiro? Daí eu vou com medo mesmo, vamos. Daí teve uma hora até que eu falei só, eu sei que você tá aí, pode sair. Eu ia descobrir que não era ninguém. Daí depois eu jurava que eu tava ouvindo barulho de pássaro. Eu fiquei, gente, ai Deus me guarde, é agora. Daí eu fui assim, correndo, fazendo barulho com a sandália assim pra eu não ouvir nada. Daí deixa eu pegar aqui, eu saí de casa, eu saí da casa da minha avó, fechei a porta. Eu só sei que eu desci o elevador só, apertando o botão pra descer. Eu fiquei tipo... Né? Que bobeira era essa? Era só uma cortina. E é isso. Às vezes a gente tem uns medos bobos, né? Mas você viu que era essa cortina? Eu achava que era cortina. Eu espero que era cortina, mas acho que sim. Eu só sei que tava fazendo barulho. E eu tava trancada no banheiro com medo. Eu tava primeiro com a porta aberta. Eu comecei a olhar e eu tive a impressão que tinha uma sombra no chão. Então eu fechei a porta, fiquei trancada. Daí eu vou fazer barulho de escovar o dente. Comecei a escovar o dente. Agora... E eu tava passando perfume, tava me arrumando assim, tudo fazendo o mínimo de barulho possível. Daí depois eu falei assim, eu sou o quê? Uma menina e um saco de batata. Eu vou sair do banheiro. Daí eu abri a porta, eu saí fazendo barulho com a sandália. Daí depois terminei. Aí relaxou. Embora. Mas você sabe que eu também sou bem medroso. Nossa, Eu sou tenho muito medo de medroso. tudo. Eu também, eu não fico em casa sozinho à noite. Se a Flávia, minha esposa ou as crianças precisam viajar, às vezes a gente vai pra Jundiaí, às vezes eu não consigo ir, porque eu tenho que trabalhar, e aí ela precisa, e eles vão viajar, às vezes estão de férias, né? E eles vão viajar. E aí eu corro lá pra casa do meu pai e da minha mãe. Eu falo, eu vou dormir aqui na casa do meu pai e da minha mãe. Imagina, um marmanjão desse, 40 anos, com barba na cara, vou lá, mãe, posso dormir aqui hoje? Porque eu tô com medo de ficar lá no apartamento sozinho. Então eu também tenho medo, a gente também tem medo. E quais são os seus maiores medos? O meu maior medo, eu tenho medo de fantasma. O medo de fantasma eu tenho bastante. Então eu acho que você ia morrer de medo, porque eu não consegui gravar, que tava sem celular. Mas eu tenho certeza que eu teria gravado aquele momento ali. Eu desesperada, achando que tinha alguém na casa. Entendeu? Eu sou que nem você. Se eu tô lá, e aí eu ouço tô de noite em casa, sozinho. Aí eu ouço um barulhinho. Aqueles estranhos. Uma vez meu pai tava lá no compromisso, daí eu tava eu e minha mãe. Daí eu ouvi um barulho, porque a gente mora do lado do passo. Eu sei onde você mora lá. Daí eu ouvi um barulhinho de passo. Eu fiquei assim, eu já tranquei a porta. Já ficou. Eu fiquei assim, ó. Tipo, sai daqui, vai embora. Que Eu fiquei assim, bem de olho na janela, assim, ó. Já se preparou, Já fiquei falou, bem de eu olho vou assim dar na um janela. golpe de karatê aqui nesses caras. Mas é isso, eu também morro de medo de fantasma. O que mais que eu tenho medo? Mas eu acho que era as vacas lá, aquelas Com lá certeza. Mas eu tenho medo de fantasma, como eu falei. Tenho medo de ficar sozinho. E de bicho você tem De medo? bicho, cara. De Eu bicho. tenho medo de todos os insetos. Quando eu era mais criança- tem a borboleta. Quando eu era criança, eu tinha Você muito tava medo de com medo cachorro. borboleta, né? Cachorro. Essa Quando você tá me dando medo já. Quando eu era pequenininho, eu tinha medo de cachorro. Às vezes eu saía na rua assim, e aí minha mãe falava, vai comprar pão na padaria. Aí eu ia comprar pão na padaria e de Tinha um repente cachorro tinha um lá na cachorro. Nossa, eu dava Sabe, volta no é, quarteirão. que assusta. Sempre tem. Sabe o que assusta? Você vai passar no portão, daí vem o focinho do cachorro assim, Entendeu? Essa latinha assim. Nossa, a gente pula. Sabe que uma vez eu fiz uma trollagem com meu irmão. Lembra que eu falei que ele tem uns 3 anos de diferença de mim, Sim. né? A gente morava aqui pertinho. Aí eu Que peguei. dia quantos anos, mais ou menos? Eu tinha acho que uns 12. Não, menos até. Acho que uns 10, vai. 10, ele tinha E ele tinha uns 7, 8. 7 E aí, eu peguei e falei pra ele. Aí eu sabia que na casa do vizinho meu lá na frente tinha um cachorrinho que era bem bravo e ele latia bastante. E aí eu peguei e falei pro Bruno, pra esse meu irmão assim. Falei, ô Bruno, vem aqui e tal. E eu fiz ele virar de costa.
e ficar com o bumbum perto da grade da casa. Mas era aberto ou era o portão? Era grade, sabe grade, assim, aquelas Só portão de não grade? tem portão não. Aí eu chamei o cachorrinho, fiz um negócio lá pro cachorrinho. O cachorrinho veio correndo e crau, mordeu a bunda dele. Nossa, ele saiu pra casa correndo, chorando. E ele era pequeno, né? 6, 7 anos, né? Nossa, mas meu pai me deu uma surra de 5 porque eu fiz o cachorro morder a bunda do meu irmão. Então, assim, criança, né? Coisa de criança, trollagem. Tenho certeza que vocês já fizeram alguma trollagem, mas talvez não desse jeito, desse nível, né? E Você tem algum hábito que você... Não, tipo, na sua infância, você tinha algum hábito que você gostaria de ter mudado? Um hábito da infância. Tipo, essas trollagens, você gostaria de ter mudado? Então, isso não é uma coisa legal de fazer, tipo, né? Tipo, hoje, se a gente olha, é uma coisa... Você gostaria de não ter feito? Gostaria de não ter feito, porque, por exemplo, hoje no churrasco lá da família, quando a gente tá todo mundo junto, o meu irmão, ele fala isso. Falou, nossa, uma vez o Marcos fez uma trollagem comigo que não foi legal. Ele foi lá e chamou o cachorro mordeu minha bunda, doeu, e foi chato. E aí é uma coisa que é chato, porque ele guarda isso até hoje, né? Sim. E aí eu falei, putz, que coisa chata, né? Não devia ter feito esse negócio, né? Esses dias eu fiz uma trollagem com meu irmão. Você fez também? Não, Só que o irmão dele é mais velho que ele. Oxe, e aí? Me E conta tem aí. vezes também, aí eu peguei o estralinho e pus no vaso de toda a casa. Meu pai sentava, estralava. Estralava. No... Meu irmão sentava e estralava. Olha quando só. ganha aqueles pacotinhos, Imagina, né? daí você vai sentar e... Dá um tiro, parece que tá tendo um tiro lá fora. Pior é na cama, no banheiro. Tem gente que põe Mas dentro quem do nunca, né, travesseiro. pegou estralinho, a mãe tava na cozinha, você chega e vai assim, ó. Eu fiz isso no pé do meu irmão uma vez. Puxa, dá medo, Então. Não, tá acontecendo um tiroteio agora, né? Então, Você pessoal. tá lá no vaso, vai sentar, tiroteio. Começa a sair um monte de barulho. Deus o livre, aí eu Marcos, fico com medo. Tem Fale, algum Laura. sonho que você tinha na sua infância que foi realizado ao longo que você foi crescendo? Um sonho. Eu tenho um sonho de ser pai. Quando eu era criança, assim, eu lembro quando eu era, assim, já uma fase de mais adolescente, assim, uns 15 anos, eu ficava viajando na maionese. Às vezes eu ficava lá, em casa, lá, às vezes eu deitava. Alana, eu amo fazer isso. Eu deitava lá na minha cama antes de dormir, por exemplo. Daí eu ficava lá viajando, né? Pensando, e quando eu for adulto, né? O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou trabalhar assim, vou ter um carro, vou ter uma casa. E aí eu lembro que eu queria ter 3 filhos. E aí eu pensava nesses 3 filhos aí. Na verdade eu tenho 2, falta ainda o terceiro, que seria uma menina. Eu pensava que eu ia ter 2 meninos e uma menina. Que nem você, o seu irmão e a sua... Será que é uma... Eu acho que é porque tem você, seu irmão e seu irmão. Exatamente. Será que eu ficava pensando nisso? Eu gostava tanto da minha família que eu queria replicar ela. Eu queria falar, eu quero replicar essa família aí. Gerações. Não é? E aí eu lembro que eu pensava. Então, assim, um grande sonho que eu realizei, né, na fase adulta, que era algo que eu pensava quando era criança, era o de ser pai. Eu pensava muito, queria muito ter filhos. E aí eu consegui, graças a Deus, né, ter os meus 2 filhos aí hoje. Então esse é um grande sonho também que eu realizei enquanto... Qual que foi o seu primeiro brinquedo na sua infância? Nossa, meu primeiro brinquedo, cara. Poxa, deixa eu pensar. Nossa, foram tantos Pode ser brinquedinhos. alguns que você teve. Mas um que foi bem marcante pra mim, assim, um que eu gostava bastante, eram 2. Vocês não vão lembrar disso, mas talvez o pai de vocês ou avô de Vai vocês conhecer lembrem. bastante brincadeira. Vai conhecer que tinha uma série, que nem tem hoje as séries na Netflix, tinha uma série chamada Super Máquina. Era um carro preto. Eu conheço. Você conhece? Meu pai já falou dessa Já série. falou dessa série? Passava na TV assim, não era que nem hoje que é a Netflix, né? Passava só de domingo. Você tinha que assistir de domingo o episódio, acordar cedo pra poder E não era nem na Netflix. Pra assistir o desenho. Era isso, E era no fazia muito canal isso. ainda. E era no canal, na manchete. E só era Eles e essa mais. hora. Que ficava, né? E essa era era só isso. essa.
Tem uma hora que eu vou lá assistir, porque eu quero assistir, chama na National Geographic, chama Ciência do Absurdo. Ciência é um absurdo, assisti isso aí. Então, daí tava quase da segunda à quarta é 7h53. Aham. Eu fui assistir na quinta, não é mais 7h53. Poxa vida. Mas então, mas ainda assim, hoje a gente tem uma vantagem, né? A gente tem o YouTube, a gente tem várias coisas que dá pra caçar depois dá pra caçar, o episódio em outro horário. Mas eu lembro que na minha época, não. Tinha que assistir, Naquele se passava 8 horas da manhã no domingo, Não era nem na Netflix. Tinha tinha que acordar assistir 6 às 8 horas da manhã no domingo. Se você perdesse, perdeu. E aí você perdia aquele episódio. Você não ia conseguir ver de novo, né? Você já ia assistir o próximo episódio já com defasagem, já. Você já não ia saber o que aconteceu no episódio anterior. E no outro domingo. E tinha muito desses desenhos aí. Tinha Lion Man, tinha Lá ao menos. Changeman, tinha Thundercats. Thundercats. Eram todos desenhos que eu gostava de assistir. E aí, tinha essa série aí, chamada Super Máquina. E aí, respondendo a pergunta do Davizão, eu lembro que eu ganhei num Natal, eu acho que até tem uma foto lá em casa lá. Eu ganhei uma Super Máquina dessa, que era um carrinho de controle remoto. Então era um carro preto assim, bem legal. E aí colocava lá as pilhas lá e eu ficava brincando com essa Super Máquina aí. Foi um dos presentes que eu gostei bastante. Depois um outro que eu ganhei, que meu pai me deu, chamava, acho que o pai de vocês ou a mãe de vocês devem conhecer, chamava Ferrorama. Ferrorama, Que é um trenzinho. Você montava o trilho do trem, não sei o quê. E aí ele ficava lá andando no trilhozinho. Esse aí eu gostei Acho que também eu já vi bastante. algum desenho, alguma coisa assim. Ferrorama tem lá na Rehab. Legal. Muito legal. Mas Eu aí comprei hoje um já. mudou, né? Hoje já Não, mudou. tem uns que é são as moderno, mas tem ainda o antiguinho. Tem o Difícil de achar, old mas school. É. E nas filmes, qual era o seu desenho preferido? O meu desenho preferido é o Thundercats. Eu falei aqui, né, do Thundercats. Era o Thundercats. Eu tenho até hoje, tem uma camisa lá em casa, lá, que é o Thundercats, ele tinha tipo um vermelho, assim, com um desenho de um leão, assim, né? Que época? E aí tem esse logo. E eu tenho essa camisa, até hoje tem, né? Até hoje não, né? Eu comprei depois de adulto uma camisa que é do Thundercats pra relembrar aí a minha infância. Então eu gostava muito desse desenho. Até parece que tem uma releitura dele, né? Parece que tem um Thundercats fizeram novo Thundercats. agora, assim, né? Eu não assisti ainda, preciso assistir. E você falou que você, por exemplo, você ficava imaginando que você era pai, essas coisas. Viajava na manhã. Uma viajada na maionese. E teve alguma. Você imaginou, mas teve alguma vez que você já, tipo, brincou ou fez alguma coisa que relembrasse muito, por exemplo. Brincou que era pai, daí você pegou seu irmão, ficou brincando que era pai. Ou brincou que era policial, daí falou, brincou de policial, né? Mas alguma coisa assim desse seu sonho, você imaginava, de ser pai, de ter um carro, de... Sim. Então, na verdade, quando a gente é criança, a gente pensa um monte de coisa, né? Uma das coisas, um dos sonhos que eu tinha era de ser pai. Mas essa coisa do empreendedorismo que eu faço hoje, que eu tenho empresa, tenho negócio, que é o que vocês estudam bastante aqui também, eu lembro que lá na minha infância eu já tinha um pouco dessa veia empreendedora. Eu gostava, não sabia o que era isso. Nem sabia o que era empreender, que palavra que é essa empreender, eu não sabia. Hoje vocês são privilegiados, vocês têm aí 8, 9, 10, 11 anos e vocês já sabem o que é empreendedorismo. Na minha época não se falava essas palavras, né? Empresário era empresário, mas eu nem sabia quem era esse cara. Mas eu lembro que eu gostava de brincar. O que vocês fazem aqui, como que chama aquela atividade que vocês fazem aqui do Inova Kids, que é garage sale, né? Garage sale. Eu fazia como se fosse uma garage sale na minha casa, mas sem saber que era garage sale. Eu brincava lá, eu fazia, sei lá, Vendinha. alguma vendinha. Então eu fazia lá na minha casa, aí vendia alguma coisa para um tio, para uma tia, para um amigo, enfim, eu fazia essas coisas. Eu lembro que na minha época tinha umas, eu não vou lembrar o nome, mas é igual vocês têm hoje, que é aquelas revistas de colar figurinhas. Na minha época tinha uma lá, eu não vou lembrar o nome agora. Era um álbum de figurinha, mas era tipo de umas caveirinhas, tinha umas cores, enfim, era figura tipo de caveira. E aí a gente comprava essas e tinha que montar o álbum, né? Tinha que colecionar o álbum. E aí eu lembro que eu vendia para os meus amigos, eu comercializava aquilo. Enquanto eles só trocavam, eu ia lá, vendia, tentava pegar dinheiro para poder comprar mais. Então eu sempre tive essa coisa do espírito empreendedor, da venda, sabe? Mais comercial. Então eu gostava bastante disso aí também. Então talvez eu fizesse algumas brincadeiras dessas. De brincar, de vender, e aí aquilo hoje se tornou algo real na minha vida, que às vezes eu tenho que vender coisas ainda, né?
Sim. Sim, o que você Também queria aqui ser quando crescer? O que eu queria Você ser? pergunta. Ah, então, essa é uma curiosidade que todo mundo tem, né? O que você quer ser quando você crescer? Cara, quando eu era criança, uma das primeiras coisas que eu pensei que eu pudesse, eu gostava bastante de desenhar. Ficava desenhando, e aí lembra que eu falava que eu ficava viajando na maionese e tal? Eu ficava viajando na maionese com casas. Eu desenhava casinha, pensava nos cômodos, entendeu? E aí quando eu tava ali numa fase de adolescente, eu pensava em fazer arquitetura, em projetar casa, né? Sim. Os arquitetos fazem casa, projetam casas. E aí eu ficava pensando nisso, falei, cara, eu quero ser arquiteto. E aí eu tinha um tio meu, tenho até hoje, né? O tio Luiz. E esse meu tio, ele era desenhista projetista. Ele era um cara que trabalhava numa das indústrias nossas aí, Caio, Induscar, sabe? Sim. E ele fazia desenho de projetos. Ele que desenhava os projetos e tal. E aí ele me ensinava a ficar projetando algumas coisas lá. E aí eu lembro que uma das primeiras coisas que eu pensei, Alana, foi ser arquiteto. Mas depois isso foi... Eu lembro que na época de escolher o curso de fazer, para ir para a faculdade, por exemplo, os meus amigos falavam e eu falava, não, eu vou ser arquiteto, eu vou para a faculdade de arquitetura. Mas aí eu meio que abandonei. Teve uma fase da minha vida que eu tava ali, acho que com uns 17 anos, eu quase fui pro seminário para ser pastor. Eu quase fui pro seminário. Acho que até vocês colocaram lá, né, um título meu lá como presbítero. Presbítero é um termo de pastor também, só que na igreja A presbiteriana... gente ficou sabendo. Vocês ficaram sabendo dessa conversa aí? Então, na igreja presbiteriana, que é a igreja regida por presbíteros, então a gente tem lá os presbíteros que cuidam da igreja, que são os pastores, né? Então você tem o pastor, que é o presbítero docente, que é o pastor que ele está responsável pela parte do ensino, de ensinar a Bíblia, de ensinar lá a palavra de Deus, tudo mais. E tem os presbíteros regentes, que são aqueles outros pastores que cuidam das demais coisas da igreja, da organização e tudo mais. Então hoje eu sou um presbítero da igreja presbiteriana, vou lá na Maranata, que é lá perto do ginásio de esportes. É a igreja da minha avó, ela É a igreja chama da... Luciana. Ah, a Lu e o Carlinhos. Isso! Ah, são eu meus conheço amigos. eles. Esses dias eu fui lá. Você foi lá também? Que Tem uma legal. escolinha pra criança. Tem né? escolinha pra criança, isso mesmo. Sim. Na minha igreja, é que nem você falou, né? Que tem os presbíteros. E lá na igreja também tem a parte financeira, né? Que tem as pessoas que cuidam do dinheiro, da Perfeito. organização, que nem você falou. Porque, por exemplo, aqui como vocês, né, tem esse prédio, tem uma série de coisas que precisam ser cuidadas, né? Alguém teve que comprar esse microfone, teve que cuidar da estrutura, essa energia que tá toda ligada aqui. No final do mês chega lá o boleto lá para pagar a conta de energia. A igreja é a mesma coisa, tem uma estrutura lá. Aí essa estrutura, ela tem que ser paga, né? Então, naturalmente, precisa de pessoas para cuidar dessa organização e são esses presbíteros que ajudam também a coordenar isso aí, a cuidar. Sim. E hoje você trabalha com sua barbearia, né? Acabando. Hoje eu tenho a barbearia Cabra Macho, essa é a minha profissão hoje. Hoje o que eu faço é cortar cabelo e cuidar lá na barbearia, né? Para que a gente tenha mais barbeiros, para que a gente tenha mais clientes. Então esse é o meu trabalho hoje. E como você faz para agregar valor no seu negócio? Pô, essa é uma pergunta muito boa, bem bacana. Para agregar valor, a gente entende que você tem... Por exemplo, vocês já ouviram falar de uma palavra chamada commodity? Não. Não. Commodity é o quê? É uma coisa que vou traduzir em palavras bem tranquilas, assim, pra gente entender. Coisa comum. Então, por exemplo, cortar cabelo é comum. Né? Por exemplo, arroz, feijão é comum. É uma commodity. É algo comum. Só que a gente não pode transformar essa coisa comum, que é, por exemplo, cortar cabelo, Mais comum. em uma coisa assim, o Vitinho precisa cortar cabelo, o Davi, as meninas precisam cortar cabelo. É algo comum. Como a gente transforma esse algo comum numa experiência legal? Pra pessoa falar, nossa, é muito legal vir aqui na Cabra Macho, eu gosto de vir aqui. Então, pra gente gerar valor, como você falou, né? Como você faz para transformar em geração de valor o que você faz lá na Cabra Macho? Então,
transformando essa coisa comum, que é cortar cabelo, em uma experiência que o cliente consiga levar para casa dele aquilo de alguma forma, entendeu? E aí, assim, ele vai ficar lembrando da gente, seja no cheiro que ele entrou lá na barbearia, ele sentiu aquele cheirinho, seja nos produtos que a gente usa e que ele tem até a oportunidade de levar para casa. Por exemplo, ele tem uma pomada. Se ele consegue levar, ele compra aquela pomada e ele consegue levar aquela pomada para casa dele, para ele usar no seu dia a dia, ele tá sempre lembrando da cabra macho. Sim. Então aquilo lá é uma geração de valor. O cara tá lá e fala, cara... E aí quando ele pensa em cortar cabelo, ele vai pensar naturalmente na gente. Sim, Na verdade. Nova Kids a gente teve uma aula que a Pro falou pra gente que, por exemplo, se você for num lugar, numa loja, e eles só venderem pra você, uma experiência normal. Você não Agora, vai se você for querer numa nada. loja, tiver com cheiro bom, atendimento bom, com, por exemplo, como pode dizer, um brindezinho, alguma coisa assim, faz toda a diferença pra loja. Toda. Porque hoje você Tipo- não percebe que a gente precisa ser cuidado, né? A gente gosta de ser cuidado. Ninguém gosta de ser indiferente. Você chegar lá, sei lá, num restaurante pra comer e o garçom nem dá atenção. Você fica lá com a mão, chamando e querendo, e o não dá. garçom nem aí pra você. Você não volta mais naquele lugar. Agora você chega naquele lugar e a primeira coisa que o garçom faz é já vir na sua mesa e aí, sei lá, ele pergunta o seu nome. Oi, senhorita, o que você gostaria de tomar? Eu quero um suco. Como que é seu nome? Ah, Alana. Ele já decorou que chama Alana. Aí ele vai lá toda hora. Fala, oi, Alana, você gostaria de um sorvete também? Ah, não sei o quê. Você vai se sentindo importante ali. Fala, cara, ele sabe meu nome. Ele gostou de mim. E a gente precisa O disso. nome também muda, tipo, se você Não é? falar só você, ela, muda. É, isso Agora, aí, se você Laura. falar o nome, não faz diferença. É isso aí, Laura. A gente saber o nome das pessoas, ele é importante. Por isso que Uma eu fiz... venda é muito mais importante. Por isso que eu fiz questão de entender quem são vocês aqui que estão conversando comigo, né? Sim. Porque, imagina, você conversa com você, ô loirinho, faz uma pergunta aí pra mim, loirinho. Como assim, né? Então, assim, o Davi, como que era? E aí o Davi já veio pra mim e falou, você conhece, é a sua avó? O que é a Ana? A Paula. A Paula, eu acho que conheço ela como É Ana. parente. Ana Paula, sua parente. E aí você já foi falar pra mim, falou, cara, você conhece a Ana? Aí você já me falou do seu avô e da sua avó. Vai criando conexão. Sim. A gente vai se conectando, vai ficando mais do que só uma relação de eu já vi essa pessoa em algum lugar. Se eu ver a Laura na rua, lá no shopping, por exemplo, eu já vou lembrar dela. Sim. Puxa, eu lembro da Laura, lá do Nova Kids. Puxa, a Laura, ela é a neta do Carlinho Bertani, ela é a neta da Lu Bertani. Então, naturalmente, cria uma conexão. Quando eu estiver lá na igreja, por exemplo, eu vou falar, nossa, Lu, a sua neta me entrevistou lá no Nova Kids. Nossa, como ela é falante, como ela comunica bem. Sim. Cria uma conexão, entendeu? Cria. Do que você só... E eu vejo que na barbearia é muito isso também. Você criar essa conexão, você virar amigo dos Então é clientes. assim que você agrega valor no seu negócio. Perfeito. É assim que a gente Você busca. acha que no livro Pai Rico, Pai Pobre, eles falam muito sobre mentalidade. E você acha que a sua mentalidade te ajuda a prosperar? Poxa, totalmente, Vitinho. Porque assim, ó, a nossa mentalidade... Existe uma máxima que fala assim, ó... todas as coisas, elas são criadas 2 vezes. Oxe, como assim as coisas são criadas 2 vezes? Lembra que eu falei da arquitetura? Meu sonho era ser arquiteto. Uma casa, primeiro, ela é planejada no papel. Sim. Você vai lá, você pensa aquela casa, você Você desenha, constrói ela no papel. você constrói ela no papel. Sem saber como que vai ser feito. Como vai ser? Porque senão você constrói uma coisa meio doida. Você faz um planejamento. Aí você vai lá, pega aquela casa no papel e você coloca ela no tijolo, enfim. Então você criou 2 vezes. Você criou primeiro na sua mente, na sua mentalidade ali, aquela casa, e depois você executou, colocou ela na prática. As coisas na nossa vida, elas são assim também. A gente primeiro planeja, a gente imagina, a gente tem uma mentalidade de criação. A gente tem um dom que Deus nos deu. A gente quando a Bíblia fala pra gente que a gente é a imagem e semelhança de Deus, uma das características de ser a imagem e a semelhança de Deus é essa, de que a gente também tem essa capacidade de criação. Um cachorro não tem capacidade de criação. Uma baleia não tem capacidade de criação. Ela só vive. Outros animais, eles não têm essa capacidade de criação. A gente tem essa capacidade de criatividade, de criar coisas.
Isso é uma característica de Deus no homem. Então nós somos a imagem e a semelhança de Deus e essa é uma característica. Então todas as coisas elas são criadas 2 vezes. E como elas são criadas 2 vezes, depende muito da sua mentalidade. Se você tem uma mentalidade de derrotista, de que não vai dar certo. Deixa eu ver aquelas pessoas que, não vai dar certo, não. Você fala, viu, vamos fazer isso, vamos no seu... não dá certo, isso não é sempre faço legal. isso. Só que daí eu falo essas coisas pros meus amigos, eu viajo, daí eu falo, tipo, eu acho que vai dar super certo. Daí não vai dar certo. Abandona isso aí, Vitinho, isso aí não é legal não, isso aí não vai dar certo. Não sabe aquelas pessoas que só ficam colocando você pra tipo, na baixo? educação física, a gente monta o grupo, daí na hora o pessoal fala assim, ó, nosso grupo é horrível, não vai dar nada certo. Só tem gente. Ai, pelo amor de Deus. Nossa, uma vez Daí eu fico assim, ó, sempre- gente, pensa positivo, a gente vai ganhar o jogo. É Eu isso. sou competitiva. Eu também. Oi, gente, vamos imaginar, a gente vai conseguir ganhar deles. Vamos lá, é assim. Eu também, ontem, foi segunda-feira, né? A gente teve aula de educação física, o professor deu o jogo de futebol pra gente. Daí a gente pegou, tipo, eu escolhi errado as pessoas. Daí eles já ficaram, a gente vai perder, vai perder. Daí eu botei todo mundo pra cima. Na nossa opinião, a gente ganhou. Na sua opinião. Não, né? na nossa opinião, porque 2 gols não foi pênalti. Entendi. Então tá, porque né? ele empatou. Mas é isso, eu acho que assim, a mentalidade ela manda muito, entendeu? Se você tem uma mentalidade positiva, propositiva, pra frente, Sim. naturalmente você vai ser uma pessoa, e isso naturalmente vai atrair pessoas também, né? Então quando você é uma pessoa alegre, que, né, pensa pra frente, quer fazer coisas, naturalmente você acaba atraindo outras pessoas que têm essa mesma mentalidade. Sim. Né? E o contrário é verdadeiro também. Quando você tem uma mentalidade... Tinha um desenho na minha época, não sei se o pai de vocês já falaram, tinha um cara que ele era o Harvey. Ele falava, vida, céus, não sei o que, só reclamava. Ó terra. Terra, tudo. Então ele só reclamava. Não, eu sei dessa frase, mas não Então ele era um cara com uma mentalidade bem pra baixo. derrotista, entendeu? De vítima. Então, tudo dá difícil. Então ele era o Harvey. Então, Lá no Poder da Ação. entendeu? Então não é assim. Acho que a gente tem que pensar que vai dar certo. Vítima. Não pode ser vítima. Você tem que Não pensar pode que vai dar certo. Tipo assim, tudo você precisa me ajudar. Não, vai lá, tem que pensar que vai dar certo e você vai lá e faz. Você consegue. Você sabe, quando eu era criança, eu era muito... Eu lembro que eu falei que eu era um aluno que eu gostava bastante de estudar, mas eu tinha... E aí quando o Vitinho começou a fazer as contas, eu falei, o Vitinho é o cara bom da matemática. Eu tinha muita dificuldade na matemática. Eu não conseguia, era difícil pra mim, tabuada era ruim. E aí, o meu pai sempre falava pra mim isso aí que o Vitinho falou, sabe? De conseguir. Ele falava... Você não pode entrar achando que você não vai aprender, que não dá certo. Você tem que achar que você tem capacidade, que você consegue, que você precisa treinar mais, estudar Pensar mais. pensativo. Pensar isso. E aí o que acontece é que se a gente coloca um limite na gente de que não vai dar certo, parece que a coisa não dá certo mesmo. Você fala, eu não vou aprender isso. Eu sou burro mesmo. Eu sempre isso. falo, tipo assim, quando eles são negativos, tipo assim, se vocês estão pensando negativo, vai dar errado. Agora, se a gente pensar positivo, daí vai dar certo. E o trabalho de pensar negativo e o trabalho de pensar dar certo é o mesmo, né? Então, melhor ter trabalho pensando que vai dar certo do que vai dar errado, né? Se você dá certo, vai Se dar der certo, poxa, ganhamos, né? Isso aí. Tipo, eles reclamam e dá certo. Eles vão falar, nossa, como que eu ganhei? Eu sempre achava que não queria ganhar. Tá certo, Davi, é isso aí, exatamente. Outra pergunta. Faça uma pergunta lá. Você tem algum melhor amigo ou amiga da sua infância que é sua amiga até hoje? Tenho sim. Eu tenho vários melhores amigos, assim. Mas eu tenho um grupo de amigos que a gente sempre se reúne, que é desde a época da nossa infância. Inclusive, um deles é o pai de um menino que faz curso aqui com vocês, que é o Natan. O pai do Natan é um super amigo meu, que é o Júnior, que é o Elias. E esse cara, ele é da minha época de infância. Então, quando eu era criança, igual vocês, 8, 9 anos, eu conhecia ele. Eu estudei com ele. Então, desde aquela época. E até hoje, a gente tem 40 anos, ele também tem 40 e poucos anos. A gente é amigo até hoje. A gente vai um na casa do outro. Os nossos filhos são amigos. Né? O Gustavo, meu filho, é amigo do Natan. Então, até hoje a gente é amigo.
Eu tenho outros amigos, como o Júnior, eu tenho o Vitor, que trabalha no Sebrae, não sei se vocês já conheceram ele. Eu também tenho o Danilo, que é um outro amigo meu. São caras que estão comigo desde sempre, estão comigo desde a época que eu era criança e que até hoje. Inclusive, na semana agora, no sábado, vai ter um show lá em Campinas, que eu gosto muito, se chama Legião Urbana, a banda. Ah, vai ter? Vai ter um show lá da Legião Urbana, lá em Campinas. Quando vai ser? Vai ser no dia 18, sábado, agora. E aí o meu amigo Danilo, que é um amigo meu da infância, Eu a gente vai junto. de Legião Urbana. Você gosta bastante da Legião? Cara, é a minha banda preferida, eu acho. Né? Então apesar da gente... curiosidade. Pode falar. Ah, uma curiosidade. Não, é uma curiosidade, exatamente. Deixa a Alana falar. Por que você quis ser barbeiro? Por que eu quis ser barbeiro? Então, Alana, na verdade, antes eu trabalhava no banco. Eu era bancário, trabalhava no banco, eu entrei lá... Por 10 anos, isso? Por 10 anos, isso mesmo. Vocês estão afiados, hein? Vocês descobriram sobre a minha vida, hein? Eu tô vendo um livro ali chamado assim, ó, Manual de Persuasão do FBI. Eu tô achando que vocês são do FBI. Eu tô achando que vocês fizeram uma busca aí da minha vida, hein? Enfim, aí eu trabalhei no banco por 10 anos. E aí, eu tava uma época morando em Jundiaí, que é a cidade que a minha esposa, a Flávia, nasceu. E aí eu tava morando lá essa época. E aí, eu vi uma barbearia lá. Essa barbearia, ela não tem mais lá em Jundiaí, ela fechou, mas ela chamava Santa Bárbara. E era um lugar bem legal. Tinha mesa de sinuca, era um lugar bem bacana. E aí eu peguei e vi essa Santa Bárbara e eu fui lá conversar com o dono. E aí ele cortava meu cabelo lá, e aí eu fui lá conversar com o dono, daí ele contou a história dele pra mim. Ele também falou que ele era bancário, que tinha saído do banco, que ele tinha ido morar fora do país e que lá fora do país ele aprendeu a cortar cabelo. E aquela história chamou minha atenção. Eu falei, poxa, que legal, eu acho que eu tenho uma característica parecida com a desse cara aí. Né? E aí eu fui lá e comecei a visualizar. Lembra que a gente falou de que as coisas criam-se duas vezes, né? Sim. Primeiro na nossa cabeça, depois na execução. Eu comecei a visualizar aquilo. Eu falei, cara, eu acho que é legal montar uma barbearia. Só que eu tô pensando em montar lá em Botucatu, porque eu era de Jundiaí, tava em Jundiaí nessa época. Eu falei, cara, acho que eu vou lá pra Botucatu. Eu vou montar uma barbearia lá. E comecei a pensar. Aí fui fazer curso, Daí fui você aprender. montou a cabra. E aí que eu montei a cabra macho. E por que Surgiu você assim. por que você corta o cabelo com a mão esquerda? Ah, isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal de você perguntar. Eu não sei se a câmera consegue me ver ali, ó. Essa minha mão aqui, que é a esquerda, na verdade, ela tem uma... Eu fiz uma cirurgia aqui. Vocês conseguem ver aqui? Ó. Sim, eu consegui ver. Tem uma cirurgiazinha aqui. Teve um dia, vou começar do começo. Teve um dia que eu tava lá com a Flávia, cozinhando, fazendo comida. E aí eu peguei uma... Com a Flávia? Aquela... Com ela? Com a Flávia, com a minha esposa. Tava cozinhando, ela fazendo uma parte, eu fazendo a outra. E aí sabe aquelas coisas de vidro, aquelas... Tipo uma bandeja de vidro, assim? Forma. Eu sei o que é. Uma forma de Pra vidro. colocar no forno Pra mesmo. colocar no forno mesmo. Isso, lasanha, ela foi feita pra esquentar. Só que a minha eu acho que ela devia estar um pouco trincadinha. E aí quando deu, chamando de choque térmico, né? Sim. Ela colocou a comida quente dentro dessa forma. E eu coloquei ela em cima da pia. Ai, A hora que eu fui levantar ela pra pegar, estourou. ela estourou e quebrou na minha mão e entrou um caco de vidro aqui na minha mão. Mas você corta a mão, você corta com a E aí mão esquerda. Isso, e eu Mas vou... entrou na mão direita ou na esquerda? na esquerda, mas eu vou te explicar por quê. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei com esse problema na mão. Que aí, ó, então, por exemplo, essa mão aqui que é a direita, que é a normal. Eu faço esse movimento tranquilo aqui, com a mão esquerda. Eu não, tá vendo, ó? Esses dedos aqui, eles são travados, ó. Eu consigo fazer isso. Entendeu? Mas esses meus dedos aqui, eles são Esse meu travados. dedo aqui, que é a mão esquerda, já vai ir dobrando uma aí pra trás. E daí o que aconteceu? Aí eu fui lá fazer o curso de barbeiro. Comecei a fazer o curso. Eu sou destro. Faço tudo com a mão direita. Quando chegou na época de cortar cabelo com a maquininha, eu cortava, legalzinho. E aí, eu já cortei o seu cabelo, por exemplo. Sabe quando a gente faz aquela pincinha aqui em cima pra poder cortar, fazer uma franjinha aqui e cortar o cabelo em cima? Eu faço isso com meus amigos da escola. Quando eu fui fazer isso aqui, o que acontece? Como eu sou destro, eu uso a tesoura aqui na mão direita. Quando eu fui fazer essa pinça, olha o meu dedo como que fica. Não. Torto, ó. Eu não conseguia, eu ia cortar o cabelo torto daí.
Sim. Porque daí eu tinha que fazer a pinça com a mão esquerda Mas e essa daí é cortar. a mão que caiu o caco. Isso, a mão que caiu o caco. Exatamente, porque ela ficou mais fraca. Então eu comecei a fazer a pinça, o dedo começou a ficar torto. Imagina eu cortando o cabelo do Vincenzo e ficando uma franja torta aqui, porque meu dedo ficou torto. Ele morreu. Aí eu falei, nossa, ferrou, não vou conseguir mais Ele cortar falou, cabelo. nossa, meu topete. Meu topete, acabou com o meu topete. Ele é fã desse topete dele. O topete dele Ele vai algo fantástico ali, né? E aí, enfim, aí eu não conseguia. Daí eu falei, aí o professor do curso falou assim, faz o contrário, porque daí com a mão direita eu ia conseguir fazer certinho, ó. Deixar retinho o cabelo aqui, ó, na minha mão, pra poder cortar. E aí eu ia ter que usar a mão esquerda com a tesoura pra poder cortar aquela pinça que eu fazia aqui e cortar com a mão esquerda. Só que eu nunca fiz nada com a mão esquerda. Até pra tomar água, se tomar com a mão esquerda, eu acho que eu jogo na minha cara e derramo fora. Entendeu? Daí eu falei, cara, não vou conseguir. Lembra aquele dia que eu tava lá, daí eu dormi, daí me foi jogar água na cara? Lembra que seu pai jogou água na sua cara? Tá vendo? Isso são experiências. Água na ó. sua cara? É, porque ele começou a dormir, tava cortando o cabelo, ele foi bem cedinho cortar cabelo lá. E aí ele Não, começou... não foi umas 8 horas da manhã. É, daí ele começou assim, começou... ó. O meu irmão, ele só corta cabelo com um moço que chama... Acho que é Alexandre, se eu não me engano. E ele sempre, desde pequenininho, o moço ia até em casa. Minha mãe pagava até um extra pra ele ir em casa cortar o cabelo do meu irmão, desde muito pequenininho. Daí tinha que colocar o concó ali na frente dele, a galinha pitadinha, tinha que sentar pendurando a criança pro moço cortar o cabelo. E desde pequeno, ele corta com esse moço. Daí esses dias a gente foi... Eu tava no salão pra fazer o penteado pra troca de faixa. E daí minha mãe falou assim, ó, vou procurar um barbeiro pro meu irmão, porque não tinha um horário pro meu irmão, né? O moço que ia fazer isso aí até na hora da troca de faixa. Daí eles procuraram, daí minha mãe foi em um e achou. Mas aí meu irmão, assim, na hora, ele cortava assim. Meu irmão sempre tem cara de certo quando corta o cabelo. Ele odeia cortar cabelo. Então ele ficou assim, ó. Disse a minha mãe que ele ficou com uma cara assim, ó, tipo, olhando o moço, olhando o corte, olhando o espelho. Mas desde pequenininho ele corta com esse moço. Ele não consegue. Ele ficou assim, ó. Isso, tipo, ele ficou. Desconfiado. Ele ficou Falei, o que esse cara vai Daí fazer no ele meu saiu do cabelo? salão bravo, mas agora ele já tá de boa. Ah, é isso. É porque assim, a gente realmente acostuma, né? Você acostuma com o barbeiro ali, você gosta. Eu também Forte. cortava com a cabeleireira da minha mãe, né? Ah. Aí um dia minha mãe parou de cortar. Aí eu fui. Não, minha mãe não tinha parado. Eu fui lá um dia pra ver se cortassem uma. Cheguei na barbearia. A hora que o moço começou a pôr na cadeira pra me cortar, eu comecei a chorar. Chorou da visão, nossa. O Vinícius também chorava, era uma luta em casa. Mas ó, tá vendo? Vocês vão ter que um dia. Você vai ter que levar o seu irmãozinho. O Davi vai ter que ir lá um dia. O Vicenzo já foi. Você tem irmãozinho, alguma coisa? Não. Mas você leva seu pai daí. Né? Cada um de vocês leva lá alguém se eu e marca soubesse, o horário com o Marquinho. Se eu já tivesse te entrevistado antes, Você já ia conhecer. eu já ia levar lá. Tá Eu ia vendo? falar assim, ó, mãe, tem um moço top que corta Aí, cabelo. já gostei. Aí o seu filho vai, daí a gente tem que ir lá marcar um outro horário. Tem que ir lá, né, Vitinzão? Você tem que ir lá. O Natan vai lá direto. Você podia marcar um dia lá de só a galera de vocês lá. Vocês vão lá e fazem uma bagunça lá na Casa O Mágica. Natan foi hoje cortar? O Natan foi hoje cortar cabelo. Foi? Acho que ele tá com o cabelão bonito assim, cortadinho. Com risco. Tá com riscão, você viu que ele fez um riscão aqui do lado. É isso, olha lá, acabou de passar lá. Correndo. Falou dele e saiu correndo. É isso aí, galera. Eu acho que ele ouviu que a gente falou. Ele da ouviu gente, falando dele. ficou com vergonha e saiu Foi correndo. embora, saiu correndo. Vamos lá. Vamos lá, Fala vamos lá. aí, vai você. Vamos, E você tem algum sonho? Eu falei naquela hora do sonho de Do sonho de Aí você- infância. Mas agora, tipo assim, você tá trabalhando, tá Você tem algum família. sonho, tipo, de ir pra uns países? Conta um sonho pro futuro, ou um sonho que você Tá. acha que você tá quase chegando Tá. pra realizar. Legal. Ó, sonho de ir morar em outro país, não. Eu não Não, penso. de ir só. Mas de passear, sim. Passear, é claro. Passear, sim. Eu queria ir pra também quero, Grécia. Eu quero ir pra Disney. Eu queria ir pra Grécia. Ai, eu vou. A gente É. Por que pra Grécia? Ah, eu acho legal lá. Eu vejo as fotos, eu vejo. Tem um lugar lá chamado Santorini, né? É uma ilha grega lá.
É um lugar bem Tem um legal. monte de casa, né? É, tudo branquinho, assim, um lugar todo meio sim, branquinho, sim. assim, sabe? E Eu o tenho vontade de ir. e o lago é azul, bem bonito, É azul. isso aí, ó, vocês estão conhecendo bem. Caso que meu irmão Eu não falei assistiu. nada que eu não sei, não. É, então, enfim, eu tenho vontade de passear, mas assim, não é nada, preciso fazer isso amanhã. Mas é algo legal, É um acho sonho, bacana, é um é sonho. algo que você quer realizar. Mas o sonho mesmo que eu quero realizar mesmo é estar relacionado à barbearia Cabra Macho, né? Fazer ela crescer cada vez mais, ter E onde outras que fica? unidades. A gente tem duas hoje, uma aqui no Boulevard, que é pertinho de vocês, Mas dentro do Boulevard? dentro do Boulevard. Eu Você sou sobe a assim, escada. então. Olha, você passou, Eu passei esse. você passou lá na frente? A minha sabe? dentista é lá no Boulevard. E Legal. onde que você corta? Eu fico lá na minha outra unidade, que fica lá na Vila dos Lavradores, no bairro. É, eu fico nessa outra unidade, eu corto lá. Sabe a Major Matheus? Mas no bairro. Uma daquelas ruas lá. É, na Vila dos Lavradores, chama Cruz Pereira a rua. Então fica ali na Vila dos Lavradores. Então essa E o unidade é onde Marquinhos eu fico fica mais. mais lá no... Eu fico mais nessa aí. E aí tem a do Boulevard, que é a outra unidade nossa, que tem outros barbeiros. É subindo uma escada ali no Boulevard? E isso, você sobe a escada, vai no fim do corredor Eu não vou lá. lembrar que faz tempo que eu não vou lá, mas quando eu for, eu já lembro. É, se for lá, você vai lembrar da E por Cabra que Macho. você fica na outra unidade? É mais próximo da sua casa? Como que funciona? É porque lá eu comecei lá, né? Eu iniciou lá no bairro, lá Mas você nessa já fez unidade. outros cortes no Boulevard também? Já cortei também no Boulevard. Mas aí hoje aqui eu tenho uma equipe completinha aqui, né? Então eu tenho, pra você ter uma ideia, tem 3 cadeiras aqui nessa unidade do Boulevard e eu tenho 4 barbeiros que trabalham lá. Olha. Então já tá 3 pra 4? 3 cadeiras pra lá. É que daí eles entram em horários diferentes, entendeu? Ah, sim. Um trabalha de Vai manhã, aí o outro entra à revezando. tarde, faz um revezamento. É. Então aí a E tem gente. 2 que ficam... Exato, Primeiro. isso, exatamente. Então, assim, a gente tá lá organizado. E lá no bairro eu tenho uma cadeira que é minha. Então tem uma cadeira pra mim lá que eu acabo atendendo e eu acabo ficando lá, entendeu? Por isso que eu atendo mais lá. Sim. E lembra que a gente perguntou das histórias trágicas, da Marcantes? Marcantes. É, da Histórias sua- trágicas. É, do outro podcast. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Da sua infância? Aham. Aconteceu alguma história marcante quando agora você é adulto? História marcante na fase adulta. É que... Poxa. História marcante da fase adulta. Ah, uma história marcante da fase adulta. Puxa, de novo é meio trágico, né? Mas é legal também, é coisa boa, né? Deus abençoou, Deus cuidou. O meu filho, o Gustavo, que é da idade de vocês, ele tem 9 anos, em março desse ano aqui, de 2023, ele precisou fazer uma cirurgia no coração. Então teve que abrir o peitinho dele aqui assim, mexer lá no coração, e aí ele precisou fazer essa cirurgia. Então foi uma fase, uma coisa bem marcante. Como né? é que foi essa sensação para você? Ah, foi uma sensação bem Nervosa. difícil, né? Porque dá medo, né? Dá. Você fala, poxa, meu Você só falou da cirurgia, a gente já faz assim. não dá uma Ai, que coisa assim, né? Você fala, ai meu Uma vez Deus. eu fiz uma cirurgia quando eu tava no Jardim 1. No jardim você fez uma cirurgia. Daí eu fiz uma cirurgia aqui, eu tinha uma bolinha aqui, daí eu teve que abrir. Teve que abrir e tirar. Eu fiquei uns 6 meses. Oxe. Então, É. o Gustavinho também, o meu filho. Aí ele teve que fazer essa cirurgia. Na verdade, ele tinha um probleminha ali no coração que chamava de... É mais conhecido comumente assim como sopro no coração. É tipo um buraquinho que tinha no coração e que tinha que tampar esse buraquinho. E aí Tipo uma doença. era uma doencinha ali no coração. E aí precisou consertar. Vamos pensar assim, né? Tinha que fazer um consertinho ali no coração. Qual E é? pra consertar o coração tinha Qual o que nome do seu filho que fez Gustavo. isso? O Gustavo. o Gustavo. Ele ficou com medo? Ele ficou com medo, mas ele Quanto foi bem tempo de corajoso. vida ele tinha? Ele tava com 9 anos, foi esse ano aqui. Não, a cirurgia foi nesse ano? Foi nesse ano. Ai, achei que Esse era ano quando eu agora. era, sei lá, menor. Menor, não, há 4 foi... anos atrás. Não, foi agora, foi esse ano aqui. Então, uma história marcante da minha vida na fase adulta foi essa, do Gu fazendo a cirurgia. E aí eu com a Flávia ficamos bem apreensivos com isso. Mas foi bem, graças a Deus, deu tudo certo. O que você mais gosta de fazer com seus filhos? O que eu mais gosto de fazer com os meus filhos? Eu gosto de conversar bastante com eles, eles são bem
falantes também, assim como vocês. Então eu gosto de estar com eles conversando. Eu não sou muito bom de videogame, então eu não sou muito de jogar videogame. Mas eles gostam muito de jogar videogame, tanto o mais velho quanto o Eu Gustavo. gosto de assistir no tipo, que tem a opção de Meu irmão assistir. também gosta de jogar muito. Então, aí, com o mais velho, que é o Daniel, 15 anos, eu gosto bastante de falar. Eu não sou um. Eu torço pro São Paulo, mas eu não sou um fanático no time. Mas o Daniel, ele gosta muito do time, Do que? Do São Paulo? do São Paulo. Então ele assiste todos os jogos, ele vai no tem uma amiga que é estádio. igualzinha. Ela segue o São Paulo em todas as redes sociais que ela consegue. Snapchat, Instagram, TikTok, Tá vendo? Vou, WhatsApp. Daniel. Que agora no WhatsApp dá pra seguir, né? Nossa, igual o ela Daniel. sabe o nome de cada jogador, quem saiu, quem machucou, quem vai voltar. Eu fico tipo Não, assim. isso até eu sei. Eu fico tipo assim, eu sou São Paulina, falo que Eu sou palmeirense, mas eu Mas tipo assim, eu não assisto um jogo, eu não sei de nada. Eu só falo também. assim, ó, palmeirense também? gente, eu sou São Paulina, eu defendo. Mas aí, tipo assim, você viu o jogo? Não. Eu sou igual você, Laura. Pra mim, só dele? Copa do Mundo. Não, eu só sei que eu Só, sou São pra mim, eu também Paulina. sou o Davi. Eu só assisto o jogo só quando é Copa do Mundo. Eu também. Quando Nossa, é jogo do eu dia a dia, eu erro. não sou muito bom, não. Olha o Natanzão lá. É tipo. E aí, na verdade, eu também não acompanho. Eu não sei nome de jogador, eu não sei como se o São Paulo tá ganhando ou tá Eu sei a perdendo. escalação inteira. Eu gosto, aí, eu isso gosto, tipo é- assim, eu gosto de futebol, tipo, meu irmão, ele tem 8 anos, né? E ele joga futebol, assim, lá numa associação, que é onde ele faz. Daí quando tem campeonatinho, essas coisas assim, daí eu gosto. Por exemplo, em interclasse da escola, Seu eu pai é o gosto. Daniel ou o Davi? O meu pai é o Daniel. É o Daniel. O O Daniel Davi Dani é o House. pai do meu primo, Exatamente. Davizinho, pequeno. Daí, daí eu gosto de ver, tipo assim, o jogo do meu irmão, gosto de ver, tipo, qual que eu tinha falado? Outra? A Copa, gosto também de ver, tipo assim, interclasse, né, da escola. Agora, assim, jogo de futebol mesmo, vou sentar, eu vou assistir, eu não consigo, é muita pessoa. É. Eu consigo, eu O não... jogo do Palmeiras. Não vai Palmeiras você identificar consegue. porque quando eu fui no Time. estádio, eu não lembro se eu falei isso em outro podcast ou não, mas quando eu fui no estádio, né, eu não consegui enxergar e teve uma chuva de aquelas pedras de gelo, esqueci tipo o nome. Ficaram no cabelo do jogador. Morreu. Aquelas pedras. Granizo. Isso, daí tava eu e minha prima com uma bandeira assim do São Paulo se cobrindo, daí depois a gente foi embora, deu um rolê lá. Olha que Mas o dia que eu fui no estádio pra ver o jogo, eu não consegui enxergar. Choveu. Choveu granizo. Ai, Falaram- Choveu eu não granizo. enxergava nada, porque Time assim, do Natan. estádio, ou todo mundo fica em pé junto, ou todo mundo fica sentado. Só que não, tem umas pessoas que vê que ó, a pessoa de trás é menor, tá sentada, ela faz assim, ó, pá, levanta pra te atrapalhar, né? Parece, É que isso ela, mesmo. parece que é proposital. Parece que faz Isso que você tem que pegar lá na frente, né? Então. O meu irmão, Olá, o meu irmão e meu pai, eles sempre vão, tipo assim, eles ficam às vezes naquelas... Mas quando é mais próximo, eu esqueci o nome que tem. Arquibancada ali, né? Que não é arquibancada, é tudo, né? É... Mas tem os lugares Tem ali, né? uma área que é meio que reservada, Meio VIP ali, né? coberta, É. isso, alguma coisa assim. É lá Daí em quando cima. eles vão com um tio deles, né? Com um tio do meu pai, daí eles ficam lá. Daí, Bacana. mas eu nunca fui assim depois de novo, eu não tenho vontade de novo. Eu... Ah, eu Acabou, tenho. Eu não. Eu fui uma vez num jogo do Palmeiras e Corinthians, era final da Libertadores 2000, não lembro, mas era na final da Libertadores. Daí a gente foi lá e no final empatou o jogo. Empatou. Bom, menos mal, pelo menos não perdeu, né? É, Eu acho que Ruim é nesse você jogo assistir também. seu jogo e você Eu acho que perder, né? nesse jogo também que a gente foi também empatou, se eu não me engano. Ai, menos mal. Mas E tem gente que briga por jogo. Então, eu não tô né? nem aí. Não precisa disso, né, da visão. Acho que quase mataram um jogador do Corinthians. tem que ser diversão, né? Jogaram bomba. Mas é porque no assim, estádio. a gente gosta muito de falar essa coisa, mas tem gente que gosta de criticar. É, Tem críticas boas, tipo, se a pessoa, por exemplo, você fez algo de errado, a pessoa vai lá te criticar. críticas alguma coisa. construtivas. Isso! Daí já é uma coisa meio positiva. Agora a pessoa vai lá, ela critica o jogador, xinga 10 gerações, vai tacar bomba, vai fazer isso, aquilo. Não tem necessidade, galerinha. Nenhuma, né? Vamos ter paz, não tem necessidade. É isso. Eu, pelo menos, acho que não tem. Raiva, todo mundo fica com raiva, mas não tem que expressar raiva em ninguém. Não tem que fazer nada. Tem que só prestar atenção, ficar quieto e falar assim, ó. Que nem a gente ia falar, né? Tem que Mas ser é ruim, positivo. né? Quando No próximo, quando um time perde, né? Você torce aqui. Isso daí não tem Como segura a raiva, né? ruim. Riqueza. Isso daí não tem nada a ver.
É isso aí, Davi, não tem nada a ver, não tem necessidade, né, de brigar por isso. Até porque, quando a gente vê, né, os jogadores estão lá, eles jogam. Tipo assim, não é você que tá jogando. Não é? E daí acaba o jogo. Daí não é você que Aí vai a gente tomar fica a dura maluco. do técnico. É, e aí a gente fica às vezes maluco lá, porque fica bravo, porque o time Se perdeu. perdeu, daí não E às não é vezes você que eles vai tomar a mesmos dura. são amigos e eles vão lá pro churrasco junto, Então, comemorar. Eles estão juntos lá. E a gente se Eu pegando. acho que todos os jogadores de futebol são amigos. São amigos, aí eles vão lá e falar, vamos vir aqui na minha casa agora. Vocês nunca viram Você ganhou aquele de mim, você videozinho perdeu, na vamos lá internet? fazer um churrasco lá em Vocês nunca casa. viram aqueles vídeos de futebol na internet? Porque eu peguei a história do meu irmão, comecei a me viciar naqueles videozinhos. Assim, um jogador esbarra no outro, daí cai no chão dele, vem, dá a mãozinha, levanta. Fechou? Daí continua jogando. Daí é isso. Mas essa é uma história do meu irmão. É isso aí. Não é diferente. Nós somos sangue. Tem diferença, né? E vamos lá, você acha que é importante ter empreendedorismo, educação financeira na infância? Que aqui a gente na Inova Kids trabalha? Perfeito. Eu acho que esse trabalho que a Inova Kids realiza aqui em Botucatu é um trabalho diferente, né? Porque, como você falou, não é comum a gente ver crianças aprendendo sobre empreendedorismo e sobre educação financeira. Sim. Mas é um negócio extremamente importante, né? Vocês que estudam isso aí, é extremamente importante. Porque eu costumo dizer assim, ó... todo mundo vai aprender, por exemplo, geografia na escola. Sim, Você aprende, obviamente. você aprende, eu aprendo, você aprendeu. Só que muitas vezes tem gente que não vai usar tanto geografia na escola. Talvez alguém Ou na que vida, vai, né? ou na vida, quando você ir crescer. Aí, Tipo, sei lá, você matemática aprendeu Mas eu acho que sobre... geografia é uma matéria muito importante pra saber onde você tá. Tudo é importante, todas as matérias são Tudo é importantes. Mas, tipo assim, Mas eu quero umas dizer que assim- tocam mais, sabe? É, Tipo, e tem- português, E tem, matemática. e tem coisas, por exemplo, que você vai levar pro resto da vida. Tem coisas que talvez vai ser mais importante para uma Não- determinada profissão. Não detalhinho, assim. Ponto. Só que o dinheiro ele é importante para todo mundo. Sim. Não é? Não é a profissão. Se o cara for médico, ele vai ter que entender de dinheiro. Se o cara for barbeiro, vai ter que entender de dinheiro. Sim. Se for professor, vai ter que entender de dinheiro. Engenheiro. Se for o engenheiro, se for o presidente do Brasil, se for qualquer coisa que ele for Tem fazer, que ter dinheiro. ele vai ter que entender de dinheiro. Então, quanto mais rápido a gente aprende como funciona o dinheiro, como que ele se estabelece, como que a gente consegue usar ele da melhor forma, melhor a gente, quanto antes aprende, melhores resultados você vai ter lá na frente. Então, por isso da importância sobre o dinheiro. E do empreendedorismo é a mesma coisa, né? De alguma forma, a gente vai estar sempre empreendendo. Porque tem o empreendedorismo que a gente faz fora, né? Monta uma empresa, cria um CNPJ. E tem os intraempreendedores, que são pessoas que trabalham em alguma empresa, em algum negócio, e eles empreendem dentro desses negócios. Então, assim, empreender, a gente meio que vai empreender sempre também. Então, são dois temas, empreendedorismo e educação financeira, que vão estar sempre presente na vida de cada uma das pessoas, né? Sim. Já daí, então, já fala lá com seu filho, fala pra ele vir aqui, daí fala pra ele deixar meu nome lá na recepção. Ai, que beleza! Daí ele aí. vem cá. Beleza, a gente Beleza? faz um memolado. A galera daqui vai lá tudo na cabra macho cortar um cabelo. Beleza? E aí a gente tá as criançadas, os filhos dos barbeiros também, né? Vem aqui Daí aprender. deixa lá o nome do seu filho lá na recepção. Muito fala bom. que. Foi a fala Laura que recomendou. Foi a Laura que recomendou? Foi o Davi que recomendou. Presta que atenção. recomendou ou foi a Lana que Presta falou? atenção. Eu fui a pessoa que mais falei o nome da Inova Kids nesse podcast. Pode voltar as gravações aí, pode colocar, pode assistir. E eu quero que coloque na orelha pra ouvir certinho. E que eu conta queria- lá, quantas, vai fazendo palitinho assim, quantas vezes que ela falou em Nova Quantas vezes eu Kids. falei? Ó, mas eu. Não adianta só falar. Não adianta só falar na educação financeira e no empreendedorismo. Você tem que representar. Todo mundo aqui tem que falar. Aliás, todo mundo faz o curso aqui, né? Exatamente, perfeito, é isso. Vocês têm que levantar essa bandeira, né? Sim. Então tem que estar sempre levando essa bandeira. Onde vocês estão? E vocês estão nos melhores lugares para ser exemplo para as pessoas, que é a escola de vocês. Sim. Lá na escola de vocês, olha quantos alunos que existem lá
e que ainda não sabem sobre empreendedorismo e que precisam aprender sobre educação financeira. Então, quando vocês estão ali, vocês conseguem conversar com um amigo ou com outro, lá no karatê, lá na aula, você faz aula do quê? Extra? Inglês. Lá no inglês. Alan, faz alguma coisa fora? Então, e o da visão? Futebol. É No futebol. Então, todos esses lugares que vocês vão, tem amigos que também são da faixa etária de vocês, que também precisam aprender. E que vocês vão falar, viu, e aí? Vamos aprender? Como que você recebe mesada? Aí o cara fala, não recebo. Ah, então, sabia que é importante você saber lidar com dinheiro? Se você não recebe mesada, você poderia, por exemplo, fazer um empreendedorismo lá e aprender a fazer um garage sale na sua casa. A negociar. E a negociar, e fazer uma grana. Enfim, é nessa fase que começa. E o cara começa a aprender com dinheiro também. E você dá mesada pros seus filhos? Cara, o Daniel mais velho, ele já recebe um salário, na verdade, porque ele me ajuda em algumas coisas. Ele trabalha comigo. Mas o salário que você paga. Que aí na verdade, a empresa que a gente tem paga pra ele, né? Não sou eu, pai e Marcos. Ele te ajuda também na sua barbearia? Ele me ajuda lá na barbearia, ele me ajuda na... Eu também tenho um podcast, chama Lucrocast. Hoje E eu aí, ouvi. já ouviu falar? Também acho que sim. E aí o Daniel, meu filho, ele me ajuda. Ele que faz essa parte que o pessoal tá fazendo lá de transmissão, é o Daniel que faz lá. E aí ele me ajuda, então ele recebe um salário pra poder E fazer onde que essas vocês coisas. gravam esse Lucrocast? Lá na igreja que sua avó vai lá também. Ah, tem Tem um estúdiozinho lá, estúdio. e aí a gente grava lá. O Lucrocast é gravado sim. lá. E... A minha avó fazia. sua avó também tinha o rádio dela lá. Tinha né? rádio. Você já tem que ter um podcast, né? O Rafael Somera e o Leonardo já foram entrevistados aqui. Você faz podcast com o Leonardo, né? Eu faço podcast com o Léo Elias. Ele já veio aqui também. Já. O Léo Acho que eu Elias acho que veio eu aqui fiz também. também esse podcast. Que legal, o Léo, ele é o rei da Não, você não oratória, né? Ele é muito bom de falar, ele dá curso de como falar melhor, falar nas câmeras. Como que é o nome? Mas é exatamente o que você falou, ele faz curso pra... Ele dá o curso de oratória. Isso, oratória. Ele ensina as pessoas a se comunicarem melhor. Você já entrevistou algum deles? Eu já entrevistei o Rafa Somera, a gente já entrevistou, a gente já levou ele lá no podcast E também. o Leonardo, você já entrevistou? O Leonardo a gente já entrevistou entre nós lá, né? A gente fez um bate-papo entre nós Mas lá. é porque eles ajudam você, ele ajuda você. Mas a gente fez um dia lá um bate-papo interno, né? Tipo, gravado pra ir pro YouTube, mas entre nós, eu, o Otto e o Léo. Nada, tipo, que nem o normal, sabe? Tipo, muito. De vez em entrevistar, igual vocês estão fazendo aqui, estão entrevistando uma pessoa, a gente se entrevistou. Vamos imaginar um podcast onde só vocês 4 se conversam. E aí, de repente, vocês vão falar, vamos entrevistar... Bate-papo. Um bate-papo, mas aí vocês vão falar assim, mas vamos hoje falar mais da vida ou das coisas do Vincenzo. Aí vocês começam a perguntar pro Vincenzo. Daí eu viro entrevistado. Daí você meio que vira um entrevistador entrevistado, entendeu? Entrevistado. É isso que rolou lá. Entendi. Da hora. Muito bom. E aí? Agora eu vou perguntar uma pergunta pra você. Faça uma Perguntar uma pergunta. pergunta. Pergunta uma pergunta. Eu vou perguntar uma pergunta pra você. Então vai lá. Quem é Deus pra você? Quem é Deus pra mim? Deus pra mim é tudo, né? Pra mim, acredito que pra vocês também. Eu, como cristão e como entendedor do que Deus faz no mundo, né? Que é a minha crença. Talvez tenha alguém assistindo a gente que talvez não acredite nisso e tá tudo bem, né? A pessoa, ela tem as suas crenças, cada um de nós tem as suas crenças. Mas pra mim, Deus, ele é a base de tudo. Deus é quem nos criou, quem nos fez, né? E se a gente respira hoje, tem um fôlego de Deus vida, é quem faz a gente porque acordar. Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui hoje. E qual é o tamanho da sua fé? O tamanho da minha fé, rapaz, Muito. olha, Jesus falou uma vez para os discípulos dele lá conversando, acho que talvez você já tenha ouvido essa história. Ele falou assim, se a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai conseguir falar para um monte que tá ali, falar, monte, sai daqui e vai para cá. Se a nossa fé ela for desse tamanho, de um grão de mostarda, a gente vai ter essa Que é capacidade. É um grãozinho, sabe? É um
Piquenico, é uma... A Feral, É como se fosse uma que a gente sementinha. entrevistou também, falou exatamente isso, sobre que dessa semente que você falou, a Feral, A Feral aqui. ela falou também aqui pra gente exatamente o que você tá falando. Então, tá vendo? Então, se a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai conseguir falar para um monte, sair daqui e ir para lá. Cara, eu nunca consegui fazer um monte, sair daqui e ir para lá, entendeu? Então, você imagina, se a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai conseguir fazer isso? Nossa, então eu acho que a nossa fé Então, a nossa tá bem fé longe, ela hein? tá bem pequenininha, né? Nossa, Tá bem pequenininha, né? Tá Porque tamanho se... de um... Não é? Acho que Nem um dá pra grão ver. de areia, né? Então, assim, a gente precisa exercitar a nossa fé, né? Cada dia mais a gente precisa exercitar a nossa fé. Sim. E o que você tá achando de ser entrevistado por nós aqui? Cara, eu crianças? tô achando incrível, entendeu? Porque a gente já falou de todas as coisas aqui, né? A gente já falou de Deus, já falou da minha família, já falou de empreendedorismo, já falou de um monte de coisa e que estão resgatando assuntos aqui que eu nem lembrava que eu pudesse falar. Por exemplo, falando da minha irmã pequenininha, criança, falando de um monte de coisa legal da minha infância lá, quando eu nasci, aqui por perto. E, lá, chegou um garotão lá, ó. Aquele cara que tá ali, atrás do vidro com a gente ali, aquele lá é o Gustavo. Lembra que eu falei que ele fez uma cirurgia no coração? É esse cara aí, ó. Ele que é o Gustavinho. Quantos anos ele tem? O Gu tem 9 anos. Tem 9 aninhos. E aí, o que a gente perguntou mesmo? O que você acha? O que eu tô achando, né? Eu tô achando o máximo, fantástico. Eu já quero vir a segunda vez já, a terceira, a quarta. Quando me chamarem, eu vou vir aqui com certeza com o maior prazer. Com novas experiências. Com novas experiências e com novas histórias. lembranças, porque a gente sabe que a gente tá aqui Todo com dia tempo a gente perde um limitado, a gente também tá tentando fazer o mais de pergunta possível que a gente consegue, mas é claro que tem perguntas que a gente deixa passar. Porque assim, na verdade tem muita coisa que a gente pode aprender um do outro, né? Assim, a gente, acho que a nossa vida, né? A vida de cada um de nós aqui é uma escola diária, né? Sim. Com certeza o Vicenzo já passou por situações na vida dele e que ele pode me ensinar muita coisa. A Lana também, a Laura também, o Davi também. Sim. Então, coisas que acontecem na nossa vida e que a gente pode ensinar um pro outro. Não significa que um é mais velho ou um é mais novo, que não tem coisas pra poder ensinar, entendeu? Sim. Todos nós. Agora eu vou ficar mais nervoso ainda porque tem uma galera. Agora virou uma plateia, né? Então, agora virou uma plateia lá atrás. A gente tá lá. encerrando já o podcast. Já? Só porque chegou essa galera pra assistir a gente aí já tá acabando? Bom, você pode deixar algum conselho para a gente? Alguma mensagem no Uma mensagem, um conselho? Um conselho pra gente, antes da mensagem final. Cara, um conselho. Eu acho que assim, vocês já estão super bem encaminhados, né? Sim. Pelo que vocês estão fazendo aqui, já é uma coisa que eu, por exemplo, com 9 anos, com 10 anos, com 11 anos, eu jamais imaginava fazer. Então vocês já estão assim, uns 200 passos na minha frente já, de quando eu tinha a idade de vocês. Então, o conselho que eu dou é: continuem fazendo isso, né? Continuem buscando se desenvolver, crescer. Sim. Porque assim, eu quando eu era criança, apesar de eu também gostar bastante de estudar, como eu falei, de fazer as coisas, eu tinha um pouco de timidez. Lembra que eu entrei aqui e falei, cara, eu sou tímido, hein? Toma cuidado, não faz muita pergunta aqui, não pega pesado comigo. Você não é tímido, não. Mas eu sou. Então assim, aí eu fui aprendendo a como não ter timidez. Existem alguns livros que eu li de como, lembra que o Léo Elias, que a gente comentou aqui, que teve aqui no podcast? Ele é meu parceiro, meu amigo. Então eu aprendi com ele como me comunicar. Sim. Eu aprendo todo dia. Então assim, o que vocês fazem hoje, de se desenvolver aqui na Inova Kids, isso é muito importante para vocês. Porque vai colocar vocês à frente de muita gente. Sim. Talvez vocês não sintam essa diferença hoje, porque vocês estão numa fase mais infantil, se desenvolvendo. Mas vocês vão ver a diferença que isso vai fazer para vocês quando vocês, daqui a pouco, começarem a entrar no mercado de trabalho. Se vocês tiverem que empreender, montar uma empresa de vocês, talvez, ou vocês tiverem... faz isso na Inova Kids. Não é? E eu acho que isso aí vai fazer a diferença para vocês. Então, continuem fazendo o que vocês fazem. Eu e o Vitinho Zarlita, a gente vai ter uma empresinha de acessórios de missão. Você e o Davi. Eu fiquei o podcast inteiro olhando sua pulseira. Eu tava só esperando acabar
pra chegar pro Vitianzo falar minha assim, pulseira. Vitianzo, Eu também tô olhando. é esse modelo, Vitianzo. Aí, que legal, olha. E vocês são, ó, isso aí é uma característica bacana. E vocês viram que eu tô com uma Sim, eu tava pulseira tentando aqui, ler. ó. Sucesso Eu não sei como é a Leia e Laura. Sucesso é uma decisão. Sucesso é uma decisão. Onde você comprou ela? Essa pulseira aqui eu ganhei de um curso que ele chama 8Ps. Que tem a ver com marketing. E aí eu fiz um curso e eu ganhei essa pulseira aqui do curso. E aí ele fala exatamente isso, que o sucesso, ele é uma decisão. Ou seja, a gente decide ter sucesso ou não. Quando alguém fala assim, você tem sucesso? Lá no futebol, lá no judô, todo mundo falou aqui de você, que você vai lá, você representa a galera e você, né, tem bom resultado no judô. Você é um cara do sucesso no judô. Sim. Mas esse sucesso que você tem hoje no judô, ele caiu no seu colo? Ele assim, vamos dar os prêmios aí pro Vitianzo porque ele acha que é um cara... Não, você decidiu ter sucesso. Sim. Porque você decidiu acordar cedo e treinar, você decidiu se dedicar para cada vez mais aprender sobre o judô e em outras coisas da sua vida. E esse sucesso que você tem hoje é uma decisão sua de fazer ele acontecer, como o sucesso de cada um de nós aqui. Sim. Então, sucesso é uma decisão. Vocês decidem ter sucesso ou não. Quem decide ter sucesso enquanto for evoluindo aqui? Todos nós, né? Aê, ô Davidzão, você ficou meio pra trás aí, Daí, hein? então, já estamos encaminhando pro nosso... Já estamos no final do nosso programa. Poxa, aí, Nosso Luciano. podcast. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like. E segue a gente em todas as redes sociais. E segue a gente lá, hein, galera. Ó, vocês estão todos convidados. Valeu, tchau! Tchau!